Salve, salve, culturenses! Chegou o grande momento, hein? Inaugurando aqui, renderizando estúdio para poder fazer o Cultura Milanesa. A gente vai começar em grande estilo, porque o primeiro é games. E não qualquer game, né, galera? A gente vai falar com Blackthorn Equipe, vai Limiar Studios. A gente está aqui com o Roberto Franco Garcia, a gente está aqui com o Jefferson Neves, dois grandes nomes dessa construção de games e que a gente vai jogar muito ainda no futuro, né? Vou fazer uma breve apresentação. Os podcasts são conhecidos pelas pessoas não estudarem seus convidados, né? Mas a gente quer fazer um pouco diferente, então a gente conhece um pouquinho da trajetória deles aí, né? Roberto Franco Garcia, que é CEO e fundador da Limiar Studios, que a gente falou que é o estúdio produtor, né? E também é o diretor de games lá, né, galera? Então, a gente tem Jefferson Neves aqui, desenvolvedor de jogos, co-criador de Belrengard, que é um universo, um mundo aí onde a esperança foi a primeira a morrer, né? Diga-se de passagem. E Palos RPG, então é um grande criador de jogos e mecânicas que fala de mundos também, inclusive de terror, é uma especialidade desse cara aqui. Ao meu lado tem Diana Santana, que é a nossa diretora de RPG. Essa mesa está pronta. A gente tem uma conversa bem legal aqui sobre o que acontece, né? Nesse mundo e nesse cenário. Por favor, mande seu salve primeiro aí, Roberto. Boa noite, gente. Boa noite, Diana. Boa noite, Romulo. Boa noite você também, né, Jefferson? Muito tempo que você veio. Apesar de termos compartilhado uma vinda caótica até aqui, sobrevivemos, né? Não sem percalços, mas chegamos bem. Mãe, tô bem, fica tranquilo. Não morreu Se ninguém, você está vendo isso, mãe, mãe do Jack. Está bem, né? Mande seu salve, Diana. Olá, salve galerinha. Eu tô aqui também porque Blackthorn não é apenas um jogo de videogame, é também um jogo de RPG, também é um cenário. Então eu tô aqui representando o Café com RPG. Então a gente vai entrevistar essa galerinha muito da hora aqui. E falar um pouquinho mais sobre o sistema também, sobre o universo e como isso transborda do videogame para o RPG. Isso é bem legal de se falar, porque esse programa aqui vai ser transmitido em 2 canais do Cultura Milanesa. Então você vai estar assistindo no Milanesa Games, vários cortes pelo Instagram e pelo site também, e no Café com RPG, né, que já está até de roxinho aqui, já representando o canal. Aproveita para curtir, comentar e compartilhar, porque, galera, vocês não têm noção de como esses 3 botões aí fazem diferença no nosso trabalho. Isso aqui é nosso trabalho, então cada vez que você aperta esse botão aí, vai para uma pessoa muito parecida com você esse conteúdo. E, pô, caprichando, né, para vocês, né? Então também considere o nosso apoia-se. Com R$5 aí por mês, você mantém tudo funcionando, e como vocês estão vendo, a gente está investindo, tá só na camisa, para trazer conteúdo cultural brasileiro, da literatura aos games, para vocês, tá? Então vamos começar o nosso papo aqui, né, gente? Sim. Eu acho que é um bom começo, e claro, a gente não está engessado aqui, vocês podem decidir também. Vamos falar sobre o universo de Blackthorn Equipe, né? Eu acho que se a gente começar pelo mundo, a gente vai chegando na história principal e aí a gente vai pirando a galera com isso. Vocês acham que, por onde seria legal a gente começar sobre o mundo de Blackthorn Equipe? O que a gente está falando aqui? A gente está falando de Brasil? O que é? Acho que pode começar pelo começo, né? É bom. A gente costuma começar dizendo... Era uma vez. A gente costuma começar Eu dizendo... tenho aquele arquivo de 100 páginas aqui, posso começar a ler. Vamos Achei ditar, desse, né? agora. Mas o início, cara, a gente costuma dizer que é uma imaginação de uma fantasia medieval brasileira, ou sul-americana, né? A gente tem uma inspiração, a gente anseia, né, por algo que representa a nossa cultura, nas coisas que a gente vê. E eu, pelo menos, acho que o Gerson tem um pouco disso também. Todo mundo gosta de RPG, de fantasia medieval, medievalismo de forma geral. Sempre se senti meio órfão. Eu falo por mim, né? Eu sempre me senti meio órfão de fantasia medieval, de medievalismo no Brasil. A gente queria ver coisa medieval, a gente sempre via fora do Brasil, não é isso? E Blackthorn Equipe é uma ideia de inventar uma fantasia medieval, inventar um período medieval brasileiro. O que aconteceria se a América do Sul tivesse sido colonizada durante o período colonial? Como seria um período colonial medieval? E a gente começa a pirar nessa ideia de jogar a colonização para 1000 anos antes, como seria se essa invasão tivesse acontecido 1000 anos antes e, né, os colonizadores europeus tivessem que construir castelos, a gente fazer só fortes, né? E como que seria esse mundo? E essa ideia a gente joga num mundo novo, na ficção, né? Como muito parecido com o que o Martin faz com Game of Thrones, com a história da Inglaterra. É o que a gente faz com Blackthorn Equipe, com a história do Brasil. Exato. E constrói uma fantasia medieval num lugar novo. E tem aquele detalhe que eu acho que aqui no Cultura é um lugar maneiro para falar disso, que quando a gente bota essa pergunta, como seria um Brasil colonizado 1000 anos antes, né, invadido, colonizado, com todos os problemas que a questão da colonização traz. É uma pergunta que não é literal, porque o nosso jogo não é histórico, é uma fantasia mesmo, né, um cenário criado para se contar essas histórias. Então a gente não está preocupado com a veracidade histórica aqui. Essa pergunta nos guia para a criatividade, para imaginar esses castelos, essas roupas, essas pessoas, essa comida, essa bebida, é para isso que serve.
E aí eu uso o exemplo do Cidade Invisível, que é uma série que, pô, a galera aqui do Cultura Milanesa adora, que eu sei, não é verdade? Porque o Cidade Invisível começou com uma pergunta absurda. O que justificaria um boto numa praia do Rio de Janeiro? E assim começou a série. Essa pergunta começou a série, né? Não lembro quem foi que falou, mas eu já vi isso numa entrevista por aí. E mesmo que seja mentira, hoje em dia é legal pra caramba pensar dessa maneira, então eu vou continuar pensando. Então acho que essa pergunta serve para isso. Ela não é uma tentativa nossa de criar um simulacro perfeito, histórico, não. A gente está pensando numa parada divertida, primeiro de tudo. Então a gente não está preocupado, né, em se ligar em cada coisinha. Para isso a gente faria um jogo histórico. Justo. E tudo bem, faça o jogo histórico, não tem problema nenhum. Só não é o que a gente está fazendo. Então é importante ter essa separação, porque quando a gente fala essa pergunta para muita gente, a pessoa acha que, então é histórico, né? É só um orife que vocês estão fazendo. Não, não. É um cenário independente, totalmente de ideias novas, mas que parte dessa pergunta. E aí isso traz todas as questões que permeiam, né, o Blackthorn Kit. E o fato de ser a ficção também libera a gente para misturar influências históricas diferentes, né? A gente não fica preso ali, o que aconteceu naquele século, naquele período, a gente mistura o século XV com o século XIII, com o século VIII, em lugares diferentes, espaços diferentes, na narrativa que a gente quer tecer, para justamente dar a mensagem, fazer a experiência que a gente quer provocar, né? Cara, muito interessante isso, porque a liberdade está total para contar a história de Blackthorn Keep, né? No fim das contas, está sendo contada a história de Blackthorn Keep, mas o que foi lançado, os ingredientes desse caldeirão são ingredientes muito únicos, assim, muito específicos nossos, né? E só para lembrar aí a galera que está assistindo que tem playlist de Cidade Visível no canal aí, a gente cobriu Cidade Visível, como o Gerson falou muito bem. É uma obra maravilhosa que abre as portas para o folclórico de uma forma incrível, né? O que os personagens folclóricos estariam fazendo na Lapa, né? Então, assim, como eles viveriam e tal. Isso é bem legal. Quando a gente entra em Blackthorn Keep, a gente vai mergulhar em muitas camadas aqui, né? E eu acho que vamos falar um pouquinho desses povos que vão contar essa história, né? Os povos que vão contar ali. Eu tenho aqui 3 povos, eu sei que no universo você tem dentro desses povos alguns que... algumas camadas, também, uns mais influenciados por outros e uns mais, né, como dizer assim, mais raiz daquelas tradições, né? Mas você tem os Irfígios, né? Se a pronúncia estiver errada, vocês me corrijam, que formam o Império de Xerath. Eu não sou de Blackthorn Keep, eu não sei pronunciar também, eu falo desse jeito. Você fala que você tem os Irfígios, né, galera? Então, que são do Império de Xerath, e você tem ali os Paragônios e os Númidas. Vamos falar primeiro sobre os Irfígios. Eles têm uma característica única que é a do protagonista, né? Vamos dizer assim, não é isso? Ele é dessa descendência? A gente tem ali, os povos do jogo, eles meio que fazem um paralelo com povos do nosso mundo, né? Os Irfígios, a Irfígia no mundo de Blackthorn Keep é como se fosse a nossa Europa. Então quando a gente fala Irfígia é como a gente falasse aqui europeu. A Irfígia tem vários locais diferentes, né? Tem locais influenciados aí pela Inglaterra, tem locais influenciados pela França, por Portugal, Espanha, enfim. Então, assim, é uma forma da gente também puxar esses mesmos influências que o Brasil teve, que a América do Sul teve, né, com os efeitos da colonização. Os efeitos são, por isso que a gente fala muito bem, né, que tem algumas dessas etnias que teriam ramificações, e os Irfígios têm ramificações. A gente não está apresentando elas agora, a gente vai se aprofundar. Porque eles não... Irfígios, eventualmente, né? Os Irfígios que estão nesse cenário que a gente está tratando agora, eles já são os Irfígios que estão nesse continente há muito tempo. Isso aí. Então eles já se misturaram, né? Já vivem há muito tempo ali, gerações e gerações. A própria Irfígia, nesse momento do jogo, ela é meio um mistério. Ninguém sabe o que aconteceu com a Irfígia. Porque chegou um momento em que os Irfígios do continente cortaram relações com os Irfígios da ilha. E aí, o que houve com essa galera? O que eles estão fazendo, né? E é legal que a gente briga com isso dentro do jogo. Na história do jogo ninguém sabe. Alguns dizem que uma doença devastou as ilhas e cortaram relações por causa disso. Outros não, que houveram guerras de independência e a Irfígia se fragmentou inteira. Ninguém sabe exatamente o que rolou lá. A Irfígia tá lá quietinha pra gente mexer no futuro aí, né? Blackthorn Keep 8, de repente a gente vai na Irfígia e fala alguma coisa de lá. E vocês falaram que não tem pretensão de ser histórico, mas isso base também da própria organização brasileira, que chegou um tempo que já tinha gerações e gerações de pessoas europeias que eram nascidas aqui. Perfeito. Então... Não se viam, não é nem que não se viam como europeios, porque o brasileiro tem isso até hoje, né? De querer se ver como europeu, né? O cara se agarra ali a um tio Genaro que ele teve em algum lugar e, porra, eu sou italiano. Né? Ele quer, meu Deus do céu, ele quer pegar aquilo pra ele de qualquer maneira. Então se apegar nessa Irfígia tem um pouco isso aqui também, né? Com certeza os Irfígios
do cenário de Blackthorn Keep de agora, do tempo presente do jogo, se orgulham da descendência. Enchem a boca pra falar, não, mas eu venho da Erfígia. E aí alguém pergunta com aquela cara de Willy Wonka, tá aí, como é que tá a Erfígia hoje? O cara não tem nem ideia de saber como que tá, entendeu? Então a gente brinca com esses elementos também, né? Com certeza, sem dúvida. Pô, vamos falar agora já falamos da Erfígia. Um detalhe interessante, para aprofundar. Inclusive é um traço de personalidade dos Erfígios, que é o colecionismo. Os Erfígios têm um apego muito grande com coleções. Sabe, aquela coisa de coleciono moedas antigas, da gloriosa Erfígia, sabe? Coleciono medalhas de guerra, de batalhas antigas. Então, você vê esse apego a um passado que não pertence a eles, né, de fato, muito forte dentro dessa cultura Erfígia também. Então, quem vive de passado é museu e Erfígia. Os Erfígios. E será que essas relíquias são de lá mesmo? Vai saber. Aí barata voa, né, cara? Pode ser de qualquer lugar. Porque na vendinha da praça tem um monte de relíquia ali que você não sabe Pô, ainda. tu vai ali na Praça 15, é só Erfígio. Bom, a gente tem mais dois povos aí. Bom, a galera já entendeu, né? As origens. Os Paragônios, cara. Quem são os Paragônios dessa história? Quer falar? Bom, os Paragônios. Os Paragônios são os nativos do continente que foi nomeado pelos Erfígios como Paragônia, né? E esse termo é até uma coisa que a gente estava discutindo outro dia, né? Que Paragônio tá para Blackthorn Keep como o índio tá para o nosso mundo. Né? É uma terminologia que foi criada pelos invasores. Né? Então é um nome que foi dado quando os Erfígios chegaram nesse Virou aquele continente monte de novo, gente trataram, é tudo Paragônia. Aqui é a Paragônia e esses são os Paragônios. Né? Então, o assim, índio é índio, né? Justo. Do índio. Então assim, essa já é uma brincadeira que a gente está fazendo no próprio jogo, né? Porque os próprios Paragônios, os povos nativos, não se tratam como Paragônios, né? Eles têm os próprios nomes, os próprios Eles se culturas, dividem em grupos né? diferentes, em povos diferentes, né? Em famílias, em clãs diferentes e tal. Então eles se tratam de maneira diferente. A gente ainda está fazendo esse estudo linguístico também, né? Com o Aredes principalmente, para encontrar essa língua paragônia, pelo menos uma delas, né? E aí começar a usar umas palavras originais de como eles se chamariam, né? A gente pensou por muito tempo se usaria de repente uma língua indígena real para fazer isso, mas não sei, porque sempre esbarra, né? Numa questão ali de, por que elencou essa e não a outra, né? E tal. E uma ideia atual é a gente, na verdade, fazer um apanhado, né? Isso. A gente está estudando muito Tupi. Inspirar no Tupi antigo. Isso. E fazer algo Tem coisas de novo. Yanomami também que a gente trouxe, umas palavras de Yanomami, porque muito por causa dos fonemas, que são parecidos até com o élfico de Tolkien, tem muito W, muito Y nas palavras de origem de Yanomami. E tem outra linguagem também que o Aredes sugeriu, você lembra qual é? Não, cara. Mas a ideia é a gente ter Ele ainda está justamente produzindo esse material, né? Então Isso, não a está gente- tão firme na A cabeça. gente não vai escolher uma linguagem e vamos ficar só com ela. A gente quer justamente ter mais de um tronco linguísta. Porque a pessoa que estiver lendo vai, pô, isso parece Tupi, isso parece Yanomami. Não é necessariamente, mas é óbvio que são as nossas referências, né? Então não tem como negar. E a sonoridade vai ficar incrível, né? Não pode falar. Vocês falaram do Aredes, vamos apresentar pro resto das pessoas. A gente falou muito sobre essa tensão justamente da colonização. Esse jogo se propõe a ser decolonial. Quem é esse Aredes aí que você está propondo? Vocês têm uma equipe de pesquisa que envolve isso? Isso, o Aredes o Aredes Chucuru. Ele é o nosso pesquisador de cultura indígena, nosso consultor de cultura indígena. No momento ele está fazendo um trabalho tanto de pesquisa na parte linguística quanto na parte de pinturas corporais. Né? Que é uma coisa que a gente vai trazer muito para o jogo também, ser bem detalhista. Né? A gente também percebeu que é difícil acessar esse tipo de informação, não é uma informação disponível. Né? Então a gente vai produzir essa informação, depois vai disponibilizar também para a E comunidade. também não é universal. Não é a pintura para um povo é uma coisa, para outro povo é outra. Então é outra coisa que a gente tem que criar em certa medida. Claro, usando eles como base, mas referenciar apenas. Né? Não pegar de um e falar, ó, essa é a nossa, é a verdadeira e acabou. Né? Isso aí. E como que foi a outra parte da pergunta? Sobre como você se propõe a ser decolonial, como isso se reverbera no jogo. Porque uma coisa que eu notei da parte de vocês, que inclusive faz muito sentido, é que vocês já trataram como invasão e não descobrimento. Como isso reverbera no jogo e como vocês tratam dessas questões? Uma das questões que a gente traz no jogo é justamente essa ideia de entender o que é colonização, né? E por que a gente faz questão de falar sobre a colonização e tal. Muitas pessoas questionam a gente, como que o jogo é decolonial, se você está aqui tratando sobre a colonização do Brasil, né, ou da América do Sul, ou de algo semelhante ter sido antes e tudo mais. E a ideia é justamente problematizar
a ideia de colonização, da invasão da América do Sul e usar esse mundo fantástico, essa fantasia medieval como um mecanismo para isso, como mídia para isso, né? Para tratar justamente dos problemas. Uma das coisas que a gente levanta no jogo, e né, quem acompanha a gente no Instagram vai ver, é justamente a ideia da demarcação de terras indígenas. É um tema central, né? Algo muito similar aconteceu no Blackthorn Keep. A gente não vai falar muito porque a gente quer tratar isso dentro do jogo, né? Não quer dar muito spoiler. Mas trata um pouco dessa situação do castelo, né, de Blackthorn Keep, esse castelo ser um símbolo ali de colonialismo, imperialismo, né? E como que isso impacta a vida das pessoas lá, os personagens paragônios, não só, né, os irfídeos, a sociedade que surgiu desde a invasão, que é muito similar à nossa sociedade da América do Sul, né? Os países da América do Sul todos passaram por processos colonizatórios muito similares ao que a gente conhece aqui no Brasil, não é tão diferente. E o mundo de Blackthorn Keep é uma fantasia medieval onde a gente vai tratar problemas que são familiares pra gente. A gente, né, na nossa sociedade, a gente ouve falar disso o tempo inteiro, a gente é impactado por isso o tempo inteiro, alguns mais que os outros, mas faz parte, né? É um tema que faz parte da nossa cultura. Cara, achei muito interessante essa questão, porque a gente tem, inclusive no canal aí também, entrevista com o Arede também, tá? Então, a gente bateu um papo com ele, que é o guia, né, desse conhecimento indígena, o que é uma preocupação constante, muito importante de se ter, porque a gente está tratando com povos onde você pode esbarrar com o sagrado a qualquer momento. Então, às vezes, na intenção de homenagear, de trazer para dentro, você pode ofender e pode banalizar algo que é sagrado para ele. Perfeito. E aí com a Arede ali por dentro ele fala, não, vamos pulverizar aqui, né? E é muito inteligente essa tática também de, vamos pulverizar entre diversos conhecimentos. Porque apesar do Arede ser chucuru, ele tem essa noção. Então ele tem contato com outras lideranças, de outros grupos, então ele consegue realmente chegar em lugares que a gente não chegaria, exatamente por ser quem ele é, né? Porque ele tem essa voz ali dentro também. Então ele consegue esses contatos, consegue trocar uma ideia com essa galera e garantir esse controle, né? Que é um controle mesmo no caso. É isso, é entender até onde você pode ir. Porque é muito fácil você, vou fazer um baita jogo sobre cultura indígena aqui. E aí quando o produto está pronto, você, sem nem perceber, está repetindo um monte de estereótipo maluco que, sabe, só piora a imagem que você queria melhorar, na verdade, né? Então é bom ter uma pessoa como ele, é essencial, né? Ter uma pessoa como ele ajudando a gente nesse processo aí. Me lembrei até de uma ocasião, de um caso da Alessandra Negrini no Carnaval, já tem um tempo isso, onde ela homenageou um povo indígena específico, né? E aí a internet, todo mundo se rasgando e tal. E ela falou, gente, tudo que eu coloquei aqui, cada pintura, cada vestimenta, foi tudo com consultoria indígena. Então... Eu acho que o povo ali do qual ela se alinha mais é um povo aberto nesse sentido. Eles querem que você use esses elementos e tal. Eu lembro dessa polêmica. Lembra disso? Lembro. Começou a pancadaria generalizada, depois todo mundo entendeu. Ela falou, não, gente, não foi nada disso. Tudo dentro dos conformes e tal, que é importante, né? Acho que até a liderança desse grupo falou sobre isso também, explicando que tem nada a ver. Tudo que ela fez aí, ninguém aqui tá ofendido, não. Vocês aqui estão. Mas é Twitter, né? Acontece, né? Né? Graças a Deus acabou. Falecido. Não tem, né? Nem é mais Twitter, também nem é mais ninguém, nem é mais nada. Beijo, Xandão. E aí a gente tem... Eu sabia que o assunto dos paragônios ia render, né? Inclusive, quando você começou a falar do índio, eu falei, cara, já sei exatamente para onde o Roberto vai. Porque é justamente na questão, falar índio ou falar indígena, né? Índio é a confusão colonizadora do hindu. E o indígena é a discussão que se tem hoje, que é tipo assim, o povo originário, né? Justo. O pessoal fala, mas índio e indígena, a palavra é até parecida. Não, mas quer dizer coisas completamente diferentes. E a gente faz questão, às vezes, de usar, dentro da fantasia, de situações onde a gente mostra justamente isso, né? Porque uma das ideias de Blackthorn Keep é justamente ensinar as pessoas, instruir as pessoas sobre isso. E você, às vezes, para instruir, você tem que mostrar o errado, né? Então é mais nesse sentido, nessa ideia mesmo que a gente vai fazer. Então isso não vai acontecer muito dentro de Blackthorn. Tem muitas Você vai ver personagens repetindo esses discursos horrorosos, porque é para isso, eles estão ali para... eles estão ali para isso, né? Para mostrar mostrar o lado errado. Esse lado errado, e aí o seu personagem, que também é um cara que não tem necessariamente uma grande instrução nesse lado, ter um crescendo ao longo da narrativa, né? É isso aí. O personagem principal do jogo, né, o Atos, ele o cara lá, é o líder do castelo e tal. É um cara político, né? Filho do meu pai, glória filho. E é claro que ele vou civilizar esta terra, entendeu? Meu pai mereceu essa terra. É claro que ele vai tomar várias decisões
mínimo duvidosos, No mínimo né? duvidosa. Vamos usar um termo O pior. Thomas ou O Atos, né? O Thomas eventualmente também, né? Mas a história do Atos que vem primeiro, ele vai tomar várias decisões erradas, que é justamente para você passar por elas como jogador. É, A gente isso. quer que o jogador tenha essa experiência, né? Inclusive, a próxima coisa que a gente vai falar são os personagens, porque primeiro a gente tá te dando aí o mundo, né, cara? Você tá mergulhando no universo. Depois a gente fala de Atos e Thomas, que tem uma coisa muito interessante pra falar sobre os dois, duas gerações, né? O Atos tem um jeito de lidar diferente dos seus ancestrais, né? Mas antes de a gente entrar neles, eu preciso falar sobre os Númidas, cara. Quem são os Númidas? Você vai, eu vou. Vai, começa aí. Se eu achar que precisa, eu falo. Os Númidas. Os Númidas são... Tá ali pro ver. Os Númidas são a representação dos povos africanos no mundo de Blackthorn Keep, né? Não dá pra gente falar de América do Sul, de cultura brasileira, sem a gente falar sobre a influência da cultura africana na América do Sul e no Brasil. E a gente está fazendo uma pesquisa muito profunda, né? Estamos tentando nos aprofundando cada vez mais nas culturas africanas e principalmente na experiência que as culturas africanas tiveram no Brasil, né? Essa ideia de ter sido afastada da pátria deles, da cultura deles, ter perdido parte da cultura por conta do período de escravidão, né? Que foi 300 anos em que essas pessoas ficaram afastadas das próprias origens. E hoje existe também esse movimento muito forte de retorno às origens, né? As pessoas de origem africana do mundo inteiro hoje estão fazendo essa não hoje, né? Mas né, ao longo das décadas tem aumentado Tem vários momentos, né? Bom, vários movimentos que, enfim, começam desde a década de, sei lá, 70, né? Já tem galera mexendo com isso daí. Até antes, né? Tô falando aqui de orelhada, nem... cada vez mais, né? Isso tem, culminou até recentemente, eu não lembro agora qual que é o país, que tem até aquele monumento bonito sobre Sim. Gente, como que é o nome? Enfim, não veio a caso. Mas a ideia é justamente a gente trazer esse movimento, né, todo esse reflexo justamente do legado, né, desse impacto negativo que aconteceu durante o período do escravagismo na América do Sul, no mundo inteiro, e representar isso em cima dos Númidas, né, trazer essa carga cultural para os Númidas, e é todo inspirado nesse né, como chama? Você usa um termo... Porque dentro do estudo de história e tal, hoje em dia se usa muito o termo diáspora africana, né, para dar essa noção desse espalhamento das pessoas africanas entre vários lugares, né, América principalmente, mas vários lugares do mundo eles foram levados, sequestrados, né, enfim. Então usa-se muito esse termo para dar essa noção desse espalhamento, né, dessa fragmentação mesmo, né, onde o cara não consegue muitas vezes traçar de onde eu vim. Não sei, cara. Sei lá, vê aí, sabe? E até a questão do termo, né? A gente falou do índio, indígena agora há pouco. A gente, obviamente, vai mexer com o tema de escravidão, que é, novamente, não tem como a gente ficar aqui cheio de pompa, falando, nossa fantasia brasileira, maravilhosa, fantasia brasileira, olha que lindo. E nos privarmos de mexer em vesperos da história brasileira. Um deles é a escravidão, sem sombra de dúvidas. Assim como a escravidão indígena, que existiu pra caralho também, foi, né, proibida depois, a gente sabe que, né, o proibir, né, enfim... na questão dos escravizados existe também essa preocupação, né, que não está tanto na boca da galera ainda, mas é uma coisa que a gente trabalha no Blackthorn Keep. Tem livros de história hoje, de escola, que já saem com esse termo, que hoje em dia não se usa mais a noção do escravo, né? Você não fala mais escravo. Porque fulano era escravo. Porque escravo naturaliza, como se fosse natural alguém ser escravo. Você usa o termo escravizado. Fulano está escravizado, né? Que é o quê? Uma passagem, é um momento. Naquele momento aquela pessoa está escravizada. Não é a natureza daquela pessoa ser escrava. Entende? Como é que uma bobeira, que é a mesma coisa que falavam muito, porque fulano descende de escravo. Não existe isso, gente. Ninguém descende de escravo. Escravo não é pra você descender. Não é um povo, né? Não existe isso, entendeu? Então tem esse cuidado também. Então a gente vai mexer com isso dentro do jogo. A gente tem locais dentro do jogo onde a escravização está acontecendo ainda no tempo presente do jogo. Que, será que ela acabou mesmo? Todo dia a gente vê aí empresas imensas sendo acusadas de trabalho. Trabalho análogo foda-se, né? Escravidão, né? É isso aí. Então né? Enfim. Então a gente trabalha com isso ainda também. E os Númidas passam, não todos, óbvio, né? A gente tem lá a terra da Numídia, que, tem lá, muito inspirado, a gente pegou ali, bebeu um pouco de Império Mali para falar dela. Olha então só. tem ali também suas riquezas, suas glórias, né? Seu poder também, porque
a gente trabalha uma noção de que essa Irfígia, quando ela chega na Paragônia, ela chega comendo pelas beiradas, porque ela não é toda poderosa. Os Númidas já estavam lá. Ah, Já estavam lá, eles ficam numa península ali desse grande continente da Paragônia, que a gente está chamando de Costa do Ouro, eu acho, por enquanto, né? Acho que é o nome que a gente tá dando ali, que tem aquela coisa das areias douradas e tal, não sei o quê. E por ter muito ouro, um país muito rico e tal, tudo mais. E aí tem essa questão dos Irfígios terem ido até os Númidas e falado, então, precisamos de ajuda, colabora com a gente aí e tal. E a gente também mexe nesse vespeiro, que é delicadíssimo, eu sei, mas a gente não pode ignorar, que é a questão da escravização. De maneira diferente do que aconteceu aqui, ocorria lá também. Só que era diferente, não era a mesma escravização. Era outra modalidade, outra coisa, que a gente ainda precisa aprofundar para ver como vai trazer isso para o jogo de maneira responsável. Mas existe essa aproximação lá também, para fazer esse paralelo e a gente conseguir trabalhar com alguns desses grupos Númidas que estão inseridos na sociedade Paragônia, Irfígia, como que eles lidam com isso. Como que eles lidam agora com essa coisa de, e aí, né? De onde eu vim? Será que eu... Desculpa. Não. Será que eu... Porque tem uma outra questão, tô indo longe, que é o legado. O legado é uma parada muito importante dentro da história de Blackthorn Keep, né? O legado é uma palavra-chave dentro do jogo. A gente bate muito no martelo de que o legado é só uma palavra, no sentido de que ela não tem peso por si. Legado, foda-se, né? Importante é o que você vai deixar, não o que deixaram pra você. Meio que isso daí. E os Númidas também passam por esse drama. E aí? Tem legado? Eu tenho que perseguir alguma coisa? Não tenho? Né? Então isso eu acho que traz camadas para os personagens e deixa eles mais humanos. Né? Você não precisa também botar todos os Númidas como algo unidimensional, sabe? Que vão estar, sei lá, eternos coitados numa situação que às vezes é o erro do excesso respeito e você acaba pecando, sabe? Aquela coisa meio racismo do bem. Saca? Então a gente tem... É espinhoso, é complicado, eu sei. Então a gente tenta ser bem cuidadoso com isso daí. Ainda estamos trabalhando nesse lado do jogo, óbvio, mas a gente vai mexer com essas coisas também, sem dúvida alguma. Você tinha alguma dúvida que falar do mundo primeiro ia ser desse jeito, Diana? Não. Que a ideia era mostrar quantas camadas vocês vão ver, né? Não é isso? Ainda mais porque depois a gente passa pro roleplay. E isso é uma questão que está sendo altamente trabalhada. Já tem muitos... O próprio D&D, mais recentemente, aboliu o termo de raça, né? Então, é extremamente interessante se lidar com essa abordagem que é mais palpável para o mundo real no universo de ficção. Total. E agora a gente pode entrar um pouco na história do game, já que a gente já situou a galera no mundo. E como vocês puderam ver, a gente levantou o pilar de 3 povos, né? E onde olha quanta história, quanta coisa pode ser criada. Tem outros, mas não né? estão apresentados ainda. A gente vamos botar esses 3 aí para fazer os pilares ali. Acho que vocês já entenderam a complexidade desse universo. E sobre a história, cara, o que a gente tem aqui? Qual é a grande novidade do cenário de Blackthorn aqui? Quando a gente fala que a história, já estamos falando da novidade, né? Mas fale um pouquinho desse protagonista. Quem é esse cara? Porque quando a gente já tem entrevista aqui no canal também, é bom falar isso. Podem acessar a playlist Blackthorn Keep, já tem uma playlist só das conversas que já tivemos e tal, a cada passo. A gente via no início, eu vou começar assim, a gente segue, a presença do Thomas Blackthorn como uma coisa, ele era o protagonista. Ao longo das conversas a gente viu que a coisa foi mudando com a presença, a chegada do Atos, que ele era mencionado como o pai do Thomas, mas ele foi ganhando uma importância muito grande. Então vamos falar desse personagem. O que houve aí? O que acontece? O Thomas ainda é o protagonista, o Atos ele agora. Vamos contar a história do Atos agora? Como é que é? Aconteceu foi o seguinte, a gente, ao longo do desenvolvimento do jogo, as coisas vão mudando, não é isso? E o nosso primeiro projeto, né, quando a gente começou o projeto em 2020, eu comecei o projeto em 2020, a fazer a primeira versão do jogo, a ideia era contar a história já da época do Thomas. O Thomas é filho do Atos, né? É um filho do Atos com a Aida, né? Então ele é meio Irfígio, meio Paragônia, né? E a princípio a ideia era contar a história desse personagem, que ele é uma junção de 2 mundos e tal. A gente já viu essa trupe de história em outros filmes, né? Mas ao longo da história, conforme a gente foi desenvolvendo o jogo, a gente viu que precisava contar a história do Atos primeiro e do castelo em si, né? O conflito entre o castelo e as forças políticas em torno dele, né? E acabou que a história do Atos se tornou importante pra gente. A gente decidiu contar primeiro a história do castelo e a história do Atos, para depois contar a história do Thomas. Perfeito. A gente chama na literatura isso de fatia de vida, né, galera? Então,
quando você vai contar a história, dificilmente você vai contar a história de nascimento, crescimento e morte de todos os personagens que estão envolvidos ali. Você vai escolher uma fatia de vida, que é a história onde se passa. Então o Atos agora ele toma esse protagonismo pra gente contar a história dele. E pelo que eu pude perceber, diferente dos ancestrais dele, a gente fala de colonização, fala de tudo, ele tem uma postura um pouco diferente, que na verdade ao invés de... Ai, passou andando ali, né? Quem viu aí, viu. Ele tem uma postura de interagir e trazer, negociar mais e pacificar a coisa toda, né? Como é que é esse Atos? Quem é esse cara? É que na verdade a Blackthorn Keep ela passa por três gerações. Três gerações? A gente tem a história a gente chama de Fronteiras, que é um quadrinho que a gente está produzindo, o pessoal da fábrica de quadrinhos lá de Belo Horizonte, com o Cristiano Seixas e né, outras pessoas estão envolvidas lá também, que conta a história de Atos quando ele era jovem e do pai de Atos antes dele. E do conflito nessa região do castelo de Blackthorn Keep, né? O conflito com os povos nativos nessa região e como que esse conflito foi apaziguado, né? E aí depois a gente entra na história do Atos, que é a história do jogo, né? Que é a gente vai contar que é um dia na vida do Atos, um dia meio fatídico, Jack Bauer, né? meio Jack Bauer, 24 horas, justamente. E depois a gente entra na história do Thomas. Então assim, é uma história geracional. Né? E a gente vai começar pelo meio dela, na verdade, né? Que a história do Atos é meio que o ponto, o ponto de pivô, onde a história muda, onde a narrativa muda de direção. E é daí que a gente vai começar. A importância desse momento é que justamente quando o Atos vai declarar o herdeiro dele. Né? Que ele tem 2 filhos, tem o Adros, que é o filho dele com a primeira mulher, que é a Irfígia, né? E o Thomas, que é o mais novo, que é o filho dele com a Aida, que é Paragônia, né? E toda a ideia da pacificação da região gira em torno do compromisso que ele tem de declarar o Thomas como herdeiro, né? E nesse dia, um monte de problema acontece, né? Uma conspiração é revelada, e tem toda uma né? Um pavio pegando fogo ali ao longo dessas 24 horas que ele precisa desarmar, né? Não ia deixar isso acontecer fácil, basicamente. E passa bem nessa questão. O Atos, o pai dele, né, foi um pouco mais beligerante, vamos dizer assim, que é o cara que teve ali o controle primeiro, né? De alguma forma, os Blackthorn, eles têm uma história bem suja, vamos dizer assim, né? Que a galera vai descobrindo conforme for, né? Se aprofundando. Leia os livrinhos que a gente colocar no jogo, hein, cara? Você vai pegar muito detalhe legal. Vai ter livrinho, né? Cara, pra você lendo. Mano. Aí acabou, e aí, já o Atos, ele entende essa noção. Eu preciso... Tipo, meu pai tentou na força, não conseguiu. Então eu vou tentar de maneira um pouco mais diplomática. E aí tem, o casamento dele com a Aida no primeiro momento é algo político. Vou me casar aqui com uma mulher do povo paragônio para tentar... Casamentos, aconteceram ao longo da história o tempo todo, para apaziguar questões, brigas entre grupos, entre povos e tal. E aqui não seria diferente. Tá lá o Atos casando com a Aida para tentar, né, controlar a situação. Mas a Aida também, ela não é uma mera coadjuvante nessa história, né? Ela tem seus próprios interesses, ela tem os próprios desejos em fazer, tanto pela questão do casamento, quanto desejos ali por fora também, né? De continuar sendo essa figura de liderança do povo dela que ela já era. Então, né, como que ela continua também, né, cuidando disso e sendo ali a senhora do castelo ao mesmo tempo, né? Dá uma... Porque é curioso pensar, né? Como a gente está pensando aqui no castelo como uma questão mais patriarcal, se subentende que a Aida é que entra no castelo. Não necessariamente o Atos vai para o povoado. Saca essa diferença? Então isso já dá né? E aí? Será que ela abdica então de todas as obrigações que ela tinha lá com o povo paragônio dela? Ou não? Eles ganham mais voz ainda lá dentro e ofendem uma galera que está no castelo com Atos há mais tempo. Então é isso. E aí isso cria toda essa treta, né? Toda essa disputa interna. Cara, isso tem flash na nossa história que são muito interessantes. É claro que eu tô puxando de memória aqui ouvindo que então provavelmente vou cometer erros aqui, tá, gente? Então, mas você tem o José Jerônimo de Albuquerque, né? Que era o Adão Pernambucano, se eu não me engano, esse era o apelido dele. E aí ele tem justamente uma história onde ele tem um desses filhos que vai tomar ali o forte do Maranhão, né? E é justamente essa questão. O filho que vai ao forte, que vai tomar o forte, é justamente esse filho que é essa união indígena com ele. Pra tentar legitimar, digamos assim, alguma coisa. E ele era o pacificador por justamente ter essa questão da união. Sim. Por isso ele foi muito mais forte, por isso ele conseguiu ir lá e tomar, né, dos franceses o forte, né? Até a gente conta a história de Saint-Louis,
Eu começo o ponto falando de Santos Luz, mas na verdade é tudo uma falácia. É pra galera achar que é gringo, só que Santos Luz é São Luís do Maranhão, pô. Então, assim, era como era chamado. E é muito interessante esse recorte porque é justamente isso. A força dos dois povos se unem com um objetivo específico, mesmo nessa confusão generalizada que é a história do colonizado e o colonizador, né? E tem só para dar mais uma problemática nisso daí, existe também uma questão, e o cinema já fez muito isso, acho que o cinema principalmente, com grandes clássicos, né, dessas histórias de conflitos do homem branco contra o nativo americano, que é aquele tropo clichêzão do Salvador branco. Que a tribo tá lá toda fodida, toda estrupiada, meu Deus, mas aí um homem branco entre eles consegue resolver tudo. Então essa coisa também desse trabalho com o Thomas, eu acho que é importante para isso, né? Para pelo menos, porque se num primeiro momento o Atos ele é o nosso olhar ignorante nesse mundo para ir aprendendo sobre essas coisas, na mesma forma que ele vai aprendendo enquanto vai vivendo, o Thomas ele já vai ser um cara que está um pouquinho mais inserido nesse meio, porque ele teve. E o Thomas vai ser criancinha nesse momento aí do jogo, você vai encontrar ele lá em algum momento, treinando de espada lá com o irmão mais velho. Então, ele já está e brincando com as crianças paragônias, olha que loucura. Então, ele já está pegando um pouco mais, né? E aí acho que entra isso que o Roberto falou, do pai entender, cara, esse maluco tem que ser meu herdeiro. Se eu ousar botar meu filho mais velho, que é filho de Irfígia, eles vão queimar essa porra toda, não vai dar certo. Cara, é muito bacana vocês terem tomado a decisão de ir pro Atos. Assim, eu lembro que quando vocês foram migrando pro Atos, eu falei, putz, eu queria tanto ver a história do Thomas e eu vou ver a história do Thomas. Só que eu vou esperar um pouquinho mais para ver essa história. Agora, saber do Atos e dessa questão da negociação, do que será de meu legado, depois ver o Thomas passando por essas decisões, eu acho que vai ser incrível, cara. Eu posso puxar pro game, que eu tô curioso com algumas coisas do game também, pra gente poder... Lembrando a vocês que a gente tem essa parte da entrevista que é de games, depois a gente vai pro Café com RPG, né? Cara, sobre o games, o que vocês acham desse... Eu tenho visto comparações, né? Do Blackthorn Equipe com The Witcher o tempo todo, assim. O que vocês acham disso? Vocês acham porra? Cara, ficou comparando meu jogo com não, o que já existe? Isso é uma coisa que o Roberto fala desde o dia zero. Então tá tudo bem, não tem problema. Pode continuar falando, galera. Pode ter sido. Então. A gente sempre falou, sempre brincou, né, cara, que a gente tá fazendo The Witcher brasileiro. Foi uma forma da gente resumir. O que vocês estão fazendo, cara? Como é que é seu jogo? A gente fala, pô, The Witcher brasileiro. Não, mas isso tem profundidade, sabe por quê? Porque o The Witcher, ele é uma fantasia medieval, mas quando você joga ele um pouco, ou lê, você vê que é uma fantasia medieval, mas, pô, tem umas coisas estranhas aqui, que é a parte de onde ele vem. As influências polonesas daquela fantasia medieval, sacou? Então é meio que isso também, é meio que esse caminho que a gente segue. A gente falava muito isso também, a exemplo do que a CD Projekt Red fez, né, na Polônia. De ter sido uma empresa que começou pequena, de fazer uma localização primeiro e tal. Aí lançaram The Witcher 1, e eventualmente lançaram The Witcher 2, The Witcher 3, que virou esse gigante que é agora, né? Então assim, a gente quer se comparar, a gente quer ser uma história de sucesso desse jeito. Quando eu falo que a gente está fazendo o nosso primeiro jogo, a gente está fazendo o nosso The Witcher 1, eu diria, né? Entendi. Então é mais nesse sentido mesmo, e a gente quer chegar lá, fazer o nosso The Witcher 2, fazer nosso The Witcher 3, se Deus quiser, a gente vai fazer 3, 4, 5 jogos de Blackthorn Keep ou mais. Mas eu também não acho ruim a comparação, não. Porque só não pode, quando sair, a galera botar aquela régua também, né? Porque... porque o Blackthorn, pô, tá com os bugs aqui, o The Witcher não tem. Não vem com essa, que o The Witcher não tem. Né? Porque o The Witcher tem um dos bugs mais famosos da história dos games, que é o cavalo no telhado, mano. Né? Você vai botar também um cavalo no telhado? Não, acho que cavalo no telhado hoje em dia já tem outras conotações, depois que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Realmente. Não sei, vamos ver. É verdade. Mas certamente se a gente andasse ali pelo Blackthorn Keep ali e visse o cavalo no telhado, a referência ia ser clara do que vocês estão falando, que é sacanagem com o The Witcher, né? Mas aí você pega, tudo bem, porque aí, aí também fica, acho que um pouco de coitadismo, eu não quero ir por esse caminho, não. De falar, mas ver o Witcher 1, aquele jogo, jogar ele hoje em dia é sofrível pra caralho. Do Witcher 1. Nossa senhora. Mas aí também ficar um coitadismo. Compara a gente se for pra comparar com o Witcher 1. Não é também, compara com 3, pô. Isso mesmo. Gostei. Vamos olhar pra cima, né? Exato. A gente tá fazendo, na verdade, a gente tá fazendo o melhor que a gente pode. Graças a Deus, hoje a gente tem acesso a muitos recursos que, 10 anos atrás seriam impossíveis de alcançar. A Epic disponibilizou muita coisa que era coisa de estúdio grande, né? E hoje a gente tem acesso... De graça. Né?
Muitas ferramentas a gente tem acesso de graça. E outras coisas a gente tem acesso por um preço muito razoável. Né? O que limita a gente hoje mesmo é a mão de obra. Né? 80%, 90% da nossa despesa em desenvolvimento é salário. São pessoas, né? São profissionais. E é uma limitação do estado das coisas, né? Do país que a gente vive e tal. Né? Muitas vezes a gente disputa vagas, né? Porque paga em dólar. Então, para a gente manter um profissional no Brasil é difícil. Então, assim, mas a gente está fazendo tudo, né? Quem confere o nosso material vê que a gente tem um padrão, a gente tenta manter um padrão alto de qualidade, a gente quer discutir, quer ser comparado mesmo com o The Witcher 3, né? E em breve The Witcher 4, né? Que o pessoal já anunciou o que está fazendo, mas calma lá, né? Mas a gente vai chegar. Eu acho que só de ver as artes aqui que estão rolando no fone enquanto a gente fala, já dá pra ver a qualidade. Porque, olha, molecada tá bem bonito. Eu sou fã da nossa galera lá. Não, e é legal mencionar o Rafael Madureira também. Tem entrevista com ele no canal. Todas essas artes que você tá vendo aí, ele dando vida à loucura que saiu da mente desses caras da Limiar, que não são fáceis, não deve ser fácil, né? Esses caras da Limiar chegar e falar assim, pô, eu quero criar o Atos. Aí o Rafael Madureira tem que dar lá o rosto, a barba, como esse cara vai ser. Então, pô, o Rafael Madureira que cria em São Gonçalo, meu país, então vale mencionar. Rafael, E é um cara que transita no RPG também, faz desenho pra Paizo. É mesmo? Tem arte dele na Paizo. Já fez um caso de jogo tabuleiro também, que agora não vou lembrar quais são, mas tem bastante trabalho dele no meio do RPG. Essa galera do Brasil é recrutada direto, cara, pra fazer desenho. A galera não tá ligada nisso. Muita gente. Vocês estão orbitando com a galera fazer, pô. Além de vocês também, né, cara? A galera de arte tem o Rafael e tem o Lucas, né? O Lucas Oliveira também, que trabalhava na Volta até pouco tempo atrás. Já fez arte para a Capcom, fez arte para o Kojima, pro jogo do Kojima. Não sei se eu podia estar falando isso. Tem coisa que não pode falar que eles têm, né? Aqueles contratos e tal, mas aí é ele, foda-se. Lucas, se vira aí. Se for verdade, é mentira, não saiu daqui. Mentira é verdade. Né? É tudo mentira. E cara, assim, muito. Foi legal de falar do Rafael Madureira porque a gente desenhou um contorno muito interessante quando a gente foi à Gamescom, que a gente costurou a ilustração com o desenvolvimento de games. Vocês estão vendo algumas cenas aí do game sendo produzido, que, putz, eu não sei nem por onde começa isso. E a gente vai, quando a gente faz esses paralelos no Cultura, surgem alguns assuntos interessantes, como por exemplo o Vitor Dias, que é um cineasta maravilhoso aí do Brasil, a gente vai ver filmes dele aí com certeza pra frente. Ele fez uma temporada do Pipoca falando de coisas assim, por que fazer um filme custa tão caro? Cara, e quando você assiste, você percebe que como você era ingênuo com vários fatores, assim, acredito que agora mereça o canal com por que fazer jogos custa tão caro, que é com base no que você falou, quanto custa o profissional para mantê-lo ali, quanto tempo vai fazer. Vitor jogava com a gente, não? Vitor Dias jogou RPGzinho com a gente. Jogou RPGzinho com a gente. O cara agora não consegue nem dormir, né? O que você faz meia-noite às 6? Porque agora ele tá trabalhando com um monte de coisa. O último papo que a gente teve foi sobre Biônicos, que foi uma... Eu tive que chamá-lo porque, cara, foi o primeiro filme cyberpunk brasileiro que a gente vê ali. Eu falei, cara, Vitor, o que você acha? A gente fica pirando o tempo todo, assim como a gente pira nos games com Blackthorn Key. Falei, cara, olha esse game que tá se comparando com o Witcher 3, essa questão de pirar é uma coisa que bate muito quando a gente fala de produção de fantasia no Brasil, né? O brasileiro muitas vezes tem vergonha de pirar, de fazer uma história brasileira alternativa e tal, não sei o quê. E eu não tô falando de clássicos e tal, óbvio que a gente tem muita piração clássica, mas a galera que produz, sim, de maneira mais, né, atual, assim, tem sempre aquele medo de, não, isso daqui... Assim, a gente vê dentro do RPG tem uma galera nova que tá fazendo muita coisa interessante. De ter um rapaz aí, acho que é o... Eu sei que o jogo não é só do Lucas, mas é o Caçador de Saci, de um Pokémon de... É do Lucas Nascimento e, se não me engano, Thiago Rosa. Thiago Rosa? Eu não lembro se ele tá... Eu sei que o Lucas tá, mas eu não lembro outra pessoa que tá com ele. É o Lucas Nascimento, que também fez Mojuba. Isso. É um super maravilhoso. Tem entrevista com ele também. Não sei se já tem ou se tá pra sair. Mas na parte de RPG. Então, assim, isso é pirar com coisa brasileira, sabe? Vou fazer aqui um Pokémon de Saci, meu irmão. E é isso, vambora. Vamos fazer. E pronto, é legal. Tem que ter essas coisas, sabe? Eu acho maneiro. E é uma coisa que eu falava muito com o Enéas Tavares também. O cara do Brasiliano Steampunk. Que ele, é o cara é doutor de literatura, cara. O cara, sabe, é cabeçudaço, tá rodando nos circuitos de academia, altíssima qualidade. E faz ali a literatura de fantasia steampunk, sabe? E é isso, coisas que dentro do círculo dele às vezes é vista como segunda categoria. Porque tem essa vergonha de pirar, saca?
Vamos aproveitar que a gente tá falando tanto de Brasil, pô, pirar com o Brasil e tal, fazer uma provocação, que acho que vai estar no canal de RPG também. Por que o nome em inglês? Ah, cara. Esse assunto. Quer uma cachaçinha? Vontade Não, não tô de beber. bebendo cachaça não. Eu não tô podendo. Isso é, uma poção mágica. Estamina. Mas o nome em inglês, cara. O nome em inglês é o seguinte, eu costumo dizer muito, falar muito sobre o Witcher, né? Será? Mas tem outros, né? Tem outros Não, mas que dá pra dar esse é o exemplo mais simples de dar, né? A gente conhece The Witcher, a gente não conhece o Wedsmith, não sei nem como é que pronuncia nem The Witcher em polonês, né? É uma questão muito de marketing, a gente tem que colocar a marca, né? Criar uma marca. Hoje não adianta a gente criar um jogo e vender ele só no Brasil, a gente tem que vender no mundo inteiro, né? Para conseguir justamente manter, né? E o produto ser um produto rentável, a gente poder continuar fazendo Blackthorn Keep, continuar com o estúdio e tudo mais. Então é uma decisão de marketing a gente fazer primeiro a divulgação do nome em inglês, né? O nome em português vai sair, né? A gente tem, inclusive, uma das inspirações do jogo, né? Não é só porque a gente gosta de outro jogo que tem um nome parecido, outros jogos têm um nome parecido, né? Mas também uma das inspirações que você vê que a nossa arte, que tem a Vila do Lago ali aparece, tem uma influência direta do Pico das Agulhas Negras, né? Então, assim, Blackthorn Keep tem um nome em português, a gente vai divulgar em breve. Vai existir uma versão do jogo toda em português, com texto todo em português, com nome todo em português, com todos os nomes e títulos em português, inclusive, né? A gente vai usar Lord Atos, a gente vai usar Dom Atos na versão em português, por exemplo, Da hora. né? Mas a gente está produzindo ele já com a ideia de internacionalizar o produto, então vai ter toda a versão em inglês também e o título primário, né, de divulgação. A família vai ser falada em português dentro do jogo, né? Tudo isso. É isso aí. Foi uma provocação. Dublagem em português, né? Dublagem também em português? Temos aí, ó. É mesmo? 100% Mas português. isso ó. A gente ainda não pode divulgar, cara, o nome de todos os dubladores. Ainda tá, né, contrato, aquela coisa, o pessoal ainda não tá liberado, mas o jogo vai ser todo gravado em português, né, captura todo, facial todo em português, né, e vai ser dublado em português e inglês. Voltando no nome ainda, desculpa. O Blackthorn me lembrou do Hawthorne, que é um autor americano também. E me chamou a atenção porque uma das questões do Hawthorne é que ele era de Salem e ele é neto dos juízes que queimaram as bruxas. E toda a questão dele é a questão de se separar do legado do avô, mas ainda tendo que carregar. Então, com o que vocês falaram do Atos e do pai Ecoou de dele, alguma do forma, filho né? dele, ecoou de alguma forma, pra mim fez um pouco de sentido. Então, pra mim, a minha fanfic é que tem a ver. Então, Então tem, pô. então tem, agora tem. Canonizamos aqui. É isso aí. Mas é uma questão que a gente recebe muito, né? As pessoas perguntam, né? Eu sempre respondo do mesmo jeito. Falo, cara, ninguém conhece, sei lá, The Witcher em polonês. É sempre em inglês, né? Mas, novamente, a gente está assumindo esse compromisso com a comunidade, né? Que tipo, o jogo vai ser feito todo em português. Tem uma versão... E o The Witcher também, ele tem uma versão toda em polonês, né? Eu nunca vi porque, né? Não tive essa curiosidade. Mas existe uma versão do The Witcher toda em português. Meu polonês é meio fraco. E é isso, né? A gente está fazendo ele já preparado para fazer todo em português e inglês. O jogo já é feito todo em português e inglês na parte de texto, né? E a parte de áudio também já está sendo preparada, pensada para quando for gravado, ser gravado em português e inglês. Essa provocação foi válida e dá para fazer paralelos até com o nosso audiovisual brasileiro também, tá, gente? Então existe um motivo do filme primeiro, por exemplo, ir para o circuito europeu e depois ser lançado aqui no Brasil. Sai em festival lá fora, faz um barulhinho, aí acaba vindo pro Brasil depois. Como a gente viu recentemente, não sei quando você está vendo esse vídeo, se você veio do futuro, deixa nos comentários aí, como a gente viu com Ainda Estou Aqui, de Fernanda Torres e Celto Mello, que foi aclamado ali 10 minutos no Festival de Veneza, e aí o pessoal pirou com aquilo e falou assim, pô, eu quero ver, vai lá no Play, não tá lá ainda. Aí o cara falou assim, pô, traidores, por que não lançou aqui? Mas existe uma razão comercial, que agora tá comercial, mas já foi atrelado até a sobrevivência da indústria. Sim, que é o que a gente está fazendo, exatamente isso. Precisa vender mundialmente para poder pagar todos os custos, etc, etc. Então, tem jeito. E aí a gente tem essa razão, que a gente vai falar um pouquinho melhor disso lá no canal de RPG, que aí vocês já colam lá para pegar a conversa do roleplay também, que a gente está falando do jogo eletrônico aqui. Alguma coisa que vocês queiram acrescentar do game pra gente? Por exemplo, eu vi algumas coisas da mecânica ali que estão maravilhosas, né? Por exemplo, eu vi as espadadas ali que o sanguezinho já tá jorrando em danças randômicas, assim, cara. Esse sangue tá velho. Já tá velho. A versão que a gente está levando para evento ainda é a mesma que a gente está levando desde
abril, junho, acho. Por ali, né? Abril, maio, o junho, agora não vou lembrar, acho que é junho. Mas hoje a gente já tem muita coisa nova. A gente ainda não liberou ainda, né? A gente tá refazendo muitos sistemas, né? O sistema de combate já tá todo mais complexo do que mostra nesses vídeos aí. E a parte também de cenário... Deixa eu aproveitar que tá passando isso aí para falar. Uma das coisas que passa nessa questão da grana, que o Roberto falou, de como fazer tudo se pagar, é porque a gente comentou, né? Na Epic tem muita coisa de graça. Você consegue fazer um jogo ali, assim, né? Porra, dá pra você, com criatividade ali, um recurso limitado, você consegue produzir um jogo. Mas ele vai se parecer, desculpa dizer, com todo jogo de fantasia medieval que você já viu por aí. Se você quer botar alguma identidade no seu jogo, você vai ter que fazer isso aí. Vai ter que criar essas janelas aqui, ó. Só que não existe lá dentro da plataforma para você pegar de graça. Tem que criar, porque são coisas tipicamente brasileiras. Sabe? São coisas que remetem a período colonial, casinhas brancas, janelinha azul. Isso não existe, isso tem que fazer, tem que criar do zero, tem que pegar lá o cara que vai modelar essa parada pra gente poder montar a casinha dentro do jogo. Isso é gasto, isso não é faz aí, sabe? Então isso também entra nessa questão do porquê que justifica essa tentativa de alcançar o maior número de públicos, né? Isso passa pelo nome, passa pela marca, passa por tudo isso. E também tem a ideia também que a gente quer exportar nossa cultura. A gente quer mostrar a nossa cultura para quem não conhece também, né? Então a gente tem que alcançar o mundo inteiro, sim. A gente tem que exportar a cultura do Brasil, sim. A gente tem que mostrar o que a gente tem aqui, porque às vezes a gente mesmo aqui no Brasil não sabe. Quando a gente saiu para fazer pesquisa sobre locações brasileiras e sul-americanas para colocar, para inspirar as locações do jogo, a gente se surpreendeu com o que a gente achou, né? No Brasil e fora do Brasil. Aqui no Brasil, a Serra do Espinhaço, cara, é uma coisa linda. Você grava Senhor dos Anéis inteiro naquele lugar e a gente não sabia, eu não sabia. Porque a gente, porra, né, eu tô falando por mim, eu acho que muita gente é parecido comigo, a gente acha que no Brasil só tem praia e floresta amazônica. Não é isso? Isso é o estereótipo do que tem no Brasil. Mas no Brasil tem tudo, cara. Você consegue fazer, como eu tô te falando, não é brincadeira. Você consegue filmar um filme igual Senhor dos Anéis todo dentro do Brasil. E talvez, se você quiser ir para Carrado, você vai ter que ir ali no Chile, na Argentina, sei lá, no gelo ali. Mas se não fossem as fronteiras, né, políticas da América do Sul, a gente tem tudo aqui. A gente tem deserto, a gente tem gelo, a gente tem montanha, a gente tem praia, a gente tem floresta amazônica, mas, porra, a gente tem muita coisa Mata Atlântica. Que a gente não explora, né? Que nem a floresta de Araucária no sul do Brasil, porra, que é lindo e a gente vê pouquíssimo. Né? Ótimo exemplo. A gente quer fazer uma floresta. Pô, só tem pinheiro, mano. Pinheiro e carvalho. Pinheiro à vontade. Nas bases de eu quero uma araucária. Não tem, pô, tem que fazer. E é muito isso, né? Pinheiros, todos os pinheiros são muito parecidos. Exatamente, aqui são totalmente diferentes. Exato. Você acha um IP? Porra, tu imagina, eu até me arrepio de pensar nisso, tu chegar num lugar, aí tu pensa, pô, que isso, o jogo virou japonês, ele falou de cerejeira, não, guerreiro, é um IP, segura tua onda, é só um IP só. Ó, quietinho, é um IP, curte aí, pô. Eu sou do time que a gente tem que romantizar o IP igual os japoneses romantizam a flor de cerejeira. Não espera. Então, botem IP em tudo quanto é coisa. Não Você espera. que tá fazendo... Espera que essa semana tá pra sair uma arte aí do mundo dos jardins dentro do castelo, né? Que você vai explorar. E tem o jardim de IP. Vai ficar... Aí, pronto. Você pediu. Já me vendeu o jogo, pronto. Porque esse tipo de coisa é o que vai fazer o brasileiro olhar e, caralho, olha só, mané, tem... Tipo, ele olha da janela e às vezes tem ali. É isso aí, essa árvore, né, ali na esquina. Às vezes tem ali e ele tá vendo aquela parada. E que vai fazer o gringo, muitas vezes, que é onde a gente ganha essa galera que a gente tem que alcançar também, vai olhar e, pô, que diferente isso aqui, né? Pô, que árvore é essa? E It's tal. fresh. Fizeram essa árvore do zero. Pô, tem uma árvore que o jogo inventou, mano. Não, Só. fica calmo. Pô, é muito isso, cara. Você. O lance dessa árvore me lembrou também sobre o quão único é a Caatinga, né? Pouco se fala e fala assim, cara, é um relevo único, características só nossas. Pô, assim. a gente aqui do Rio, cara, tem a restinga, que é muito comum nas nossas praias aqui, pô, região dos lagos e tal. É também um tipo de mangue. Porra, cara, que é isso? É muita coisa. E a gente cada vez mais vai vendo isso nos games, no audiovisual, né, e na literatura, com grandes caras que estão botando a cara a jogo aí para fazer isso, né. Vamos continuar agora, vamos fazer um gancho final aqui, que é para dizer que tudo isso que vocês viram aqui, a gente falou do jogo eletrônico, né, que tá vindo, vai vir, a gente tá doido para jogar, só que a novidade é que a gente tem agora o roleplay vindo também sendo desenvolvido no cenário de jogo de RPG, que eu sei que você está assistindo aí, você faz parte do público, você gosta, então vamos falar do RPG. Mas a gente vai falar disso aqui no Milanesa Games, não? Não, agora eu que assumo
deem tchau pro Rômulo, porque agora é com Café com RPG. Então, se você tá terminando aqui o vídeo do Milanesa Games e falou, nossa, quero ver mais sobre o jogo, quero ver mais sobre essa ambientação, já cola lá no Café com RPG.